Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor André Araújo. Estou aqui para mais uma aula do nosso canal Futsal Século XXI, canal dedicado exclusivamente para a formação profissional de treinadores e aspirantes a treinadores de futsal. A aula de hoje eu vou contar para vocês uma experiência muito legal que eu tive com a minha equipe. Eu também sou técnico de futsal de Santa Bárbara do Oeste. Em julho a gente teve o prazer de representar o município nos Jogos Regionais do Estado de São Paulo. A sede foi em Mococa e eu vou contar para você algumas particularidades desse evento que agrega muito para o treinador. Então, se você tiver a oportunidade durante a sua carreira ou se você deseja trabalhar com uma equipe que participa dos Jogos Regionais, eu estou aqui para te dar algumas dicas. Vale muito a pena você estar assistindo e estar aplicando algumas coisas no seu trabalho para realizar esse sonho que é representar uma cidade, ou a sua cidade no caso, nos Jogos Regionais. Antes de começar a falar desse assunto, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, faz um comentário, tira suas dúvidas, diz aí se você já participou dos regionais, se você tem esse desejo também e continua com a gente. Cara, eu fiz até um roteiro aqui porque é tanta coisa que envolve essa competição e é uma competição muito difícil. Você tem muitas situações que envolvem levar uma equipe para os jogos regionais, desde a preparação até a análise do regulamento, enfim. São muitas situações e é um trabalho realmente enorme. E mais que quando você está lá e a sua equipe entra em quadra, você tem toda a satisfação de ter realizado um trabalho e de repente estar possibilitando aí uma visibilidade não só para os atletas, mas para todas as pessoas envolvidas na organização dos Jogos Regionais. Então, eu filtrei algumas coisas, pode ser até que tenha outro vídeo com outros assuntos, de situações que ocorreram durante esse evento. Jogos Regionais para a gente é uma competição do calendário anual, então a gente se prepara de repente para um rol de competições aí, e essa por tudo que representa e por todo o valor histórico também e por toda a tradição, é a competição mais importante que a gente tem hoje no calendário. Algumas cidades até priorizam essa competição em prol de outras também. E a gente já tinha participado durante o semestre aí da IPTV. A gente teve uma fase de classificação muito ruim em termos de resultado, apesar de termos feito bons jogos. A gente acabou saindo da competição com 3 derrotas em 3 jogos, nenhuma vitória. Melhoramos, continuamos desenvolvendo o trabalho na Liga Campineira, onde a gente no primeiro semestre participou da Copa Metropolitana com equipes de toda a região de Campinas. Conseguimos aí atingir uma classificação e chegamos nas quartas de final. E depois veio então essa competição, os Jogos Regionais, que eu vou estar aqui falando para vocês. Tema do vídeo: meu trabalho como treinador nos Jogos Regionais de 2023. Esse tema ele faz parte de um dos pilares do nosso projeto, que, como você sabe, se você já viu algum vídeo aqui, eu sempre estou dividindo os conteúdos em 3 pilares para que fique mais fácil, de repente, você pesquisar, você estudar, e para que também a gente tenha aí uma formação para o treinador de uma maneira mais ampla. O primeiro pilar é formação profissional, é você buscar o conhecimento, você estudar. O segundo é mão na massa, é aplicação prática, e é sobre isso que eu vou falar hoje para vocês. E o terceiro pilar é o futsal como produto, tá? As suas relações com a mídia, os aspectos comerciais e todo o crescimento aí por que passa a modalidade nesse momento. Cara, primeiro, por que é importante para o treinador estar ou acompanhar ou conhecer algo relacionado aos Jogos Regionais? Cara, os Jogos Regionais, na minha concepção, como professor de educação física, como treinador de futsal, eu vejo como talvez a competição mais difícil que a gente tem. E isso quando eu falo especificamente do futsal. Tá? Dentro dos Jogos Regionais existem muitas modalidades,
algumas muito conhecidas, outras poucas. Existe a possibilidade até de você colocar modalidades extras em cada edição que acontece. Mas no caso do futsal é algo, cara, é uma coisa insana. Você, por exemplo, nessa edição a gente teve que fazer 6 jogos em 6 dias. Então isso é surreal, é algo muito desgastante, muito difícil. As equipes, mesmo as equipes com uma estrutura profissional e com investimento alto, acabam sofrendo por conta dessa rotina, essa sequência de jogos. Você não tem tempo para se recuperar. Então, quando se trata de jogos regionais, você tem que ter muita estratégia na preparação, muita organização, tem que ter uma estrutura legal e tem que ter muita consciência profissional e uma mentalidade dos jogadores para entender que você não está lá para passear, você não está para de repente é uma viagem a mais para ganhar experiência. Não, você está lá para competir e descansar e jogar. Então eu acho que vale a pena. E aí, como são muitos dias e todos os dias tem jogos e muitos jogos, a importância para o treinador ela se justifica pelo fato de você ganhar muito conhecimento em pouco tempo. Então, apesar de não ter certificação, não ter, você vai ter de repente a experiência, e a experiência vai trazer muita coisa para você poder rever o seu trabalho, ver onde você está em relação às outras equipes, o que você pode fazer, quantas equipes de repente você precisa superar na próxima edição, o que os outros treinadores fazem, o que os dirigentes fazem. Você vê muitos atletas, você tem contato com árbitros, com dirigentes, com outros treinadores, e isso você tem a possibilidade de estar encontrando essas pessoas, tanto em momentos que elas estão fora da quadra, quanto em momentos que elas estão trabalhando. Então você pode de repente ali não só tirar suas dúvidas, melhorar alguma coisa, aprender alguma coisa, mas você pode olhar diretamente na prática. Então por isso que esse conteúdo está relacionado ao pilar mão na massa. O outro motivo de eu estar gravando isso aqui e que eu considero que é um conteúdo importante é que realmente é uma experiência que muitos treinadores desejam. Então, você ter a experiência de participar de uma competição como essa vai agregar muito para o seu currículo, vai trazer muitas aberturas, vai abrir muitas portas, você vai ser um profissional mais valorizado, e a gente tem defendido isso aqui. Claro que existem muitas especificidades que você precisa entender em relação a isso. Não é algo que as pessoas costumam, e é um erro isso, você achar que em 6 dias você vai ganhar uma competição, ou você vai fazer uma boa campanha. Não, isso é um trabalho de longo prazo, tá? Não é nem médio prazo. Realmente você pensar em jogos regionais, você pensa a longo prazo. Só para dar um exemplo em relação à insanidade que e por que eu considero a competição mais difícil, na Copa do Mundo a gente tem 7 jogos em 30 dias. Então olha só, você joga, descansa, se prepara, se alimenta, vai para os exames, se recupera, tem toda a estrutura ali para você, e depois você vai voltar para a competição, depois de 3, 4 dias. Tá? Então realmente você fazer 6 jogos em 6 dias é algo que exige muita resiliência, muita superação e, como eu disse já, muita mentalidade profissional. Cara, assim, uma das coisas que me move para participar de jogos regionais, com certeza, é a paixão pelo jogo, pelo futsal. Então eu acredito que outros treinadores também, a gente tem treinadores muito experientes que foram em muitas edições, que venceram muito e continuam ainda com a mesma paixão, a mesma vontade de trabalhar, e eu pretendo seguir por muito mais tempo ainda, porque eu acredito que essa paixão pelo jogo eu vou continuar tendo até quando eu não aguentar mais, não tiver mais forças de repente para estar na quadra trabalhando como treinador. Mas por enquanto eu acho que é algo muito interessante. Eu vi muita coisa legal, muita coisa relacionada à evolução do futsal, e que eu acredito que se vocês tiverem oportunidade também de vivenciarem isso, vale a pena, vale muito a pena.
você está se inserindo, tá? Eu particularmente eu tive experiências como atleta, tá? Em jogos regionais, como assistente, tá? Eu já fui como assistente também, então é uma opção muito legal você tá começando como assistente para estar conhecendo, assumindo parcialmente responsabilidades dentro da estrutura de uma equipe e como treinador. Então, já vivenciei muitas situações e realmente eu costumo dizer que existe um caminho das pedras aí que é muito difícil de você passar, mas que a partir do momento que você se propõe a estar encarando isso, você começa a crescer muito profissionalmente. Cara, dito isso, eu vou voltar um pouquinho em 2022, por quê? Depois da pandemia a gente ficou praticamente aí 2 anos sem competir, foi um momento muito difícil, e com a retomada naturalmente a gente voltou a participar dos jogos regionais e tivemos uma campanha até que surpreendente em 2022, porque a gente não tinha praticamente nada, montamos um elenco em função de outra competição, a competição da TV. E nos jogos regionais a gente foi eliminado por Campinas, uma equipe profissional. Até gravei um vídeo que eu considero um momento muito legal quando você enfrenta uma equipe profissional durante os jogos regionais. Nós enfrentamos Campinas nas quartas de final, eles foram para a decisão, perderam e aí pelo chaveamento a gente acabou ficando em 6º lugar. Então ali a gente já começava a moldar mais ou menos o que seria a campanha que eu vou contar para vocês agora. E por quê? Porque com o 6º lugar a gente acabou na edição desse ano herdando uma das vagas entre os 4 cabeças de chaves, os 4 municípios que seriam cabeças de chave. Isso significa que essas 4 cidades não se enfrentam na primeira fase, e para a gente já foi um ponto positivo. A gente escapou, por exemplo, de São João, de Campinas, e de Santa Cruz das Palmeiras, que estavam na nossa frente no ano passado. Então, olha como é algo que de repente não tem nada a ver com a competição desse ano, mas você vai lá atrás, no momento que um 5º lugar, de repente que muita gente ficaria chateado, triste, é uma campanha que muita... Cara, mas você não tem noção do que é você conquistar, de repente, uma vaga entre os 8 melhores. Tá? Para você ter uma ideia, em cada modalidade dos jogos regionais, os 8 melhores marcam ponto para a cidade. Existe uma classificação geral e é muito importante que os atletas também tenham essa noção, porque eles vão lutar até o final por uma posição entre os melhores para estar levando um benefício para o município. Isso é uma valorização coletiva também. Cara, e aí a gente, como eu disse, a gente teve outras competições durante o semestre. E o que aconteceu? Eu vou elencar cada uma das partidas que a gente fez aqui. Cara, a estreia nossa foi justamente contra uma equipe que a gente já tinha enfrentado. A gente enfrentou Iracemápolis e a gente venceu a estreia. Foi uma estreia muito legal, com uma atuação muito boa dos atletas. Mas esse jogo, particularmente, o que eu extraí dele para estar mostrando para vocês aqui? Nós enfrentamos Iracemápolis na segunda rodada da Taça EPTV, perdemos o jogo, a gente perdeu os 3 jogos, mas esse jogo a gente foi muito bem no primeiro tempo e muito mal no início do segundo tempo, mas a gente teve uma situação, 2 situações na verdade, que fizeram muita diferença no jogo que a gente fez depois nos jogos regionais. A primeira é uma polêmica em relação à IPTV. A IPTV ela tem um regulamento diferente dos jogos regionais e permite que cada equipe escreva atletas federados. Então você pode negociar com uma equipe que está disputando o Campeonato Paulista, a Liga Nacional, para trazer alguns atletas só para aquele momento. Tá? É uma contratação ali de aluguel praticamente. Você são 3 atletas, mas que dentro de um grupo aí faz muita diferença. E no nosso caso, desde o ano passado, a gente não tem isso. Tá? Nós não optamos por usar esse item do regulamento, até porque envolve aspectos financeiros, aspectos estruturais. Você tem que estar muito bem para de repente trazer
jogadores, e também porque a prioridade nossa é sim valorizar o atleta que é formado no município, que está treinando o ano todo, que está convivendo com a gente aqui. Então a gente acabou de repente acreditando que é possível ter uma equipe competitiva sem esses atletas, apesar de não ter classificado, mas eu continuo com essa visão. E a gente acabou não usando isso. Quando chegou no jogo dos Jogos Regionais, o regulamento dos Jogos Regionais não permite atletas federados por outros municípios. Então, se você está participando com a sua cidade de um campeonato federado, você pode sim usar aquele atleta, mas você não pode trazer de outra cidade. Tá? O que aconteceu? Eles já tiveram uma queda em relação ao elenco com os desfalques dos atletas que estavam que eram contratados e não podiam por causa do regulamento. A outra situação é que, e aí não foi apenas esse jogo, a gente teve uma situação de muitos jogos gravados, tá? Então eu consegui extrair através das gravações muitas informações, tive tempo, porque também não adianta você assistir vários jogos se você não consegue depois transmitir isso para os atletas, mas como é um momento onde a gente chegou antes e teve um tempo para de repente organizar tudo isso, tem locais apropriados, então essa é uma das vantagens também de você estar nos jogos regionais e você poder ter ali todo mundo, tá, no horário que você quiser, durante o tempo que você quiser, e foi possível a gente analisar e com o grupo que eu levei um grupo muito, muito preparado para esse tipo de situação, eles entendem muito bem alguns aspectos do jogo, da maneira como eu gosto e da maneira como os nossos adversários não gostavam, então acabou encaixando também isso. Então essas duas situações fizeram muita diferença para a gente ganhar esse primeiro jogo. Foi um jogo que a gente sofreu bastante também, porque a gente era estreia, muito nervosismo, a gente não conhecia o adversário porque era um time muito diferente da que a gente tinha, mas eram praticamente assim as mesmas condutas em relação a maneira de jogar, entendeu? Mudaram as peças, mas eles tinham um padrão bem parecido, então a gente aproveitou muita coisa ainda do que foi esse jogo na IPTV. Cara, e aí a gente foi para a segunda rodada de novo. A segunda rodada foi contra outra equipe que a gente já tinha enfrentado no jogo das oitavas de final da Liga Campineira, tá? Da Copa Metropolitana, foi contra Amparo, uma equipe que até então eles até pela gente, tá? Por mais que a gente acreditasse, mas eles tinham um certo favoritismo, porque tinham uma equipe mais experiente, uma equipe que já vinha jogando junto há mais tempo, apesar de a gente ter jogado muito bem e ter eliminado essa equipe nas oitavas de final, como uma surpresa, tá? Porque eles eram sim favoritos e nos jogos regionais eles também eram favoritos. E a gente surpreendeu porque a gente foi muito bem em relação ao aspecto defensivo no primeiro tempo. A gente teve situações de contra-ataque, teve situação de bola parada e o que no segundo tempo eles tentaram uma reação e conseguiram até empatar o jogo, mas o empate realmente na situação que já se encontrava ali, que já se desenhava a nossa chave para a gente, e da maneira como foi, porque eles terminaram o jogo muito bem, muito mais inteiros fisicamente e não conseguiram vencer, tá? O que praticamente garantiria a classificação deles em primeiro lugar, e aí daqui a pouco eu vou falar porque que é importante nos jogos regionais, a fase de classificação, você ter essa definição na chave, se você é primeiro, se você é segundo, a diferença que faz. E novamente a gente teve, tá, cara, é uma coisa que eu acho que é muito legal e não tem por que esconder isso, mas muitos treinadores de repente não fazem, mas se você não faz, eu acho que vale a pena. Cara, se o seu jogo é gravado, assiste. Inclusive, se você joga futsal também, cara, o cara joga futsal e não assiste, o jogo dele passa na TV, é gravado e ele não assiste. Então, assim, você precisa assistir para saber o que você fez de errado, o que sua equipe fez, o que você poderia mudar, o que o outro time faz.
É claro que, como eu disse aqui, exige tempo, você tem que ter um grupo preparado para isso, que entenda também conceitos do jogo. Não adianta você assistir lá e enxergar um monte de coisas que os caras nunca viram, não aprenderam, não sabem como que faz. Então é uma situação que vale a pena. A gente teve essa oportunidade, porque o nosso jogo foi das oitavas de final na Liga Campineira, foi transmitido ao vivo pelo YouTube. E aí, claro, eu olhei várias situações, algumas a gente conseguiu até aplicar, outras não funcionaram, porque realmente você olhar ali e falar, pô, o cara faz isso e eu sei que ele faz isso, mas e aí? Eu não consigo, eu não tenho tempo para me preparar. O futsal é um jogo de movimentação, um jogo de aspectos corporais, que você precisa ter o gesto motor muito bem treinado, e se você não tiver tempo não adianta. E eles tinham realmente uma equipe muito bem organizada, tecnicamente também, e conseguiram aí dominar boa parte do jogo, mas não conseguiram definir o jogo. A gente teve chance também para definir, e o empate acabou sendo, no final das contas, muito favorável para a gente, porque no dia seguinte decidiria-se as classificações e também as posições da chave. Se você sai em primeiro em uma competição como essa pelo regulamento, você não cruza com outro primeiro, então isso já é uma vantagem. As chaves já são pré-determinadas, então o primeiro da nossa chave não encontraria nas quartas de final a equipe de Campinas, que era, sem dúvida, uma das favoritas aí ao título, e como foi campeã, mas era uma equipe muito bem organizada e que ninguém gostaria de enfrentar no dia seguinte. Então era muito importante que a gente ficasse na primeira colocação do grupo. Cara, e aí o que aconteceu no outro dia? A gente conseguiu superar uma equipe que também era uma equipe muito técnica, uma equipe que a gente não conhecia, mas que eu tive a oportunidade de assistir jogando, fiz um relatório, mantive essa conduta de levar para os atletas informações dessa cidade. Eles não tinham mais chances de classificação por causa dos resultados anteriores. Tá? Não, eles tinham chance de classificação por causa dos resultados anteriores, mas a gente acabou jogando muito bem, acabamos aí vencendo pelo placar de 8-2, e uma surpresa que aconteceu no outro jogo, o time de Amparo, que eu acharia até que teria alguma vantagem contra Iracemápolis, acabou sendo superado por Iracemápolis, que já estava eliminado, porque tinham perdido no dia anterior. E aí isso deu para a gente a classificação em primeiro, que fez com que a gente não pegasse os primeiros colocados, isso de repente. E o segundo colocado ele vai para o sorteio, tá? E aí no sorteio a gente acabou cruzando com Vargem Grande no jogo das quartas de final, um jogo muito difícil também. Vargem Grande a gente já tinha enfrentado no ano anterior, perdemos na fase de grupo, foi um jogo muito difícil, a gente perdeu por 5-2 em Vargem Grande, em um regionais que não tinha sede. Cada fase era em uma cidade e eles acabaram sediando uma dessas fases e foram muito felizes. A gente classificou também, mas eles acabaram ganhando e se classificando em primeiro e escapando de Campinas, que até então era a equipe favorita. Cara, foi quase que uma revanche do ano anterior. Então os jogos regionais é isso aí, você vai jogar contra uma cidade por vários anos e vai ter ano que você vai ganhar, vai ter ano que você vai perder, vai empatar. Realmente é uma coisa que oscila muito, porque você trabalha com pessoas, com equipes, as equipes mudam, as cidades também, em relação aos aspectos esportivos, mudam os programas. Então em determinados anos existe um investimento para o futsal maior, em outros anos existe um investimento de repente na base e as equipes acabam não se organizando de uma maneira tão competitiva. Mas você tem que ter paciência para ganhar, perder, você não vai ganhar sempre e não vai perder sempre. Então é um exemplo que eu tenho. Existem equipes que conseguem manter hegemonia por muitos anos. A gente tem o exemplo de
de Campinas e Indaiatuba que se revezaram por vários anos. Campinas, o ano passado, acabou perdendo o título, mas retomou esse ano, então é uma equipe que está sempre aí se mantendo, tá, nos jogos abertos. Os 2 primeiros também classificam, a gente ficou muito perto dos jogos abertos, não conseguimos, mas tem uma esperança que a gente nos próximos anos aí consiga entrar de repente na decisão e conquistar a vaga. Então é uma situação de rotina que você tem que ter muita paciência e por isso que eu falo que é legal você estar conhecendo os trabalhos, porque os caras que estão lá fizeram o que tem que ser feito, eles fizeram de uma maneira que eu chamaria de um trabalho de excelência. As equipes, algumas equipes também que eu vi e me agradaram muito, que de repente, equipes que não passam da primeira fase, mas você tem que sim valorizar o trabalho, tem que de repente saber que eles estão no caminho certo. Você pode trazer algumas coisas dessas equipes para o seu projeto também. Então eu acredito que de repente essas vivências agregam muito para o treinador. Cara, e aí a gente, depois foi 6-5 o jogo contra a Vargem e foi bem legal porque a gente conseguiu aplicar algumas coisas que todos os jogos a gente vinha fazendo e a cada jogo a gente percebia que vinha melhorando. Por exemplo, situações de marcação de bola parada, marcação de goleiro linha, contra-ataque. Então foram situações que a gente conseguiu aí dar conta nesse jogo, uma equipe muito bem organizada também, mas que acabou aí parando na organização defensiva que a gente teve e na capacidade também da gente resolver o jogo, porque a gente suportou muita pressão, tá? O goleiro nosso, Gustavo Rodrigues, o Tigrão, ele, na minha concepção, ele foi o melhor jogador dos jogos regionais, com todo respeito aos outros atletas que estiveram lá, inclusive as equipes que chegaram na final com atletas de muita qualidade, mas o feito dele nesses jogos regionais eu acho que foi uma coisa surreal, com defesas impressionantes em todos os jogos. Então realmente foi uma situação, valorizou muito a equipe. É um goleiro um goleiro experiente, que o mais, em termos de idade, é o mais velho da equipe, tá? E que agregou muito, tá? Então o fator idade, isso é outra situação que eu gostaria de destacar, porque se você tem problemas em relação à idade ou algum preconceito, eu acho que isso não cabe muito em termos de futsal nos dias de hoje, porque o que vale realmente é o que eu falei no início, é a mentalidade que o atleta vai ter, é o comprometimento, é a vontade que ele tem de ganhar, de estar ali com você e o quanto ele pode agregar e ajudar no seu projeto. Aqui a gente tem uma valorização enorme do aspecto educativo e o Gustavo, o Tigrão, ele foi fantástico nesse sentido, ajudando os atletas mais novos, ajudando os atletas experientes, ajudando a comissão técnica. Então é um cara que merece aí, sinceramente ele foi muito bem e sinceramente ele foi de repente eleito no alojamento por todo mundo que acompanhou os jogos aí, por várias pessoas que eu conheço e conversei também, como o grande destaque aí da nossa trajetória nessa competição. E aí a gente partiu para a semifinal. Cara, olha só, como eu falei, você tá jogando, tá, ano a ano. A gente na semifinal cruzou de novo com Campinas. E apesar, a gente perdeu, o jogo acabou 10-2 para eles. O primeiro tempo foi 3-1. Foi um jogo muito competitivo, muito equilibrado. A gente conseguiu manter um padrão e organizar ali e executar algumas coisas que a gente conversou. E o segundo tempo, eu até anotei aqui, o segundo tempo foi meio que deletado, porque acabou 7-1, eles tiveram muita facilidade. É um time muito competitivo e muito bem organizado, então se você ainda cai o rendimento, se você de repente não tem as peças ali principais, eles vão se aproveitar e vai ficar praticamente impossível de você competir. Mas se a gente comparar com o que foi o jogo anterior, em 2022, a gente teve uma evolução enorme. Tá? Só o fato de jogar com eles em outra fase, a gente brigou por uma vaga
entre os 4, dessa vez a gente já estava entre os 4, entre os melhores. Então, para a gente foi gratificante de novo. Eu costumo dizer que é a opção, o treinador que faz a opção pela equipe adulta, pela equipe principal, ele tem muita chance de ter esses momentos. Então, se você tiver, olha só, não é escolher, eu sei que muitos treinadores preferem sub-20, preferem as categorias menores, outros o feminino. Se você tiver que escolher, tiver em dúvida entre, por exemplo, o sub-21 e o adulto em termos de jogos regionais, eu diria que vale mais você optar pelo adulto, independente da chance de você. Às vezes o treinador tem mais chance no sub-20, mas será que ele vai ter chance de enfrentar uma equipe com jogadores, por exemplo, que já passaram pela seleção brasileira, que já jogaram na Europa, que são convocados para a seleção atualmente, que já disputaram torneios internacionais? Então isso é fantástico, você tá lá vivendo esse momento e sua equipe, porque nesse momento as coisas se igualam, é o mesmo campeonato, tá todo mundo no mesmo barco, então você acaba tendo o seu trabalho sim olhado de uma forma melhor, mais profissional, tá? E você nada, cara, eu falei isso e vou falar de novo, nada melhor do que você jogar contra essas equipes para saber o que os caras fazem. Tá? Claro que vale a pena você assistir, você conversar, mas eu estou enfrentando os caras ali, vamos ver se... Tá? E assim, eu fiquei muito feliz pelo rendimento que a gente teve no primeiro tempo. E aí, cara, uma sacada que a gente teve foi que a gente saiu meio que combinado em relação a isso. Por quê? Aí entra a experiência, você ano a ano está participando de competições, está sempre na quadra. A gente já viveu momentos assim, em que você luta até o final e é uma luta que você de repente, todo mundo está sabendo ali, está te alertando, não vai dar, já foi. Cara, no primeiro tempo, a partir do momento que a gente não conseguia, viu que a situação era muito difícil de reverter, a gente começa a pensar em levar uma medalha para casa, porque a sensação de você chegar na semifinal é uma sensação de felicidade, mas a sensação de você perder a semifinal e perder a disputa da medalha de bronze no dia seguinte é terrível, é muito triste, todo mundo fica... Tá? E isso aconteceu com a equipe que foi derrotada pela gente nos pênaltis no dia seguinte. A gente entrou em quadra com a equipe assim, muito desgastada, era o 6º jogo em 6 dias, tivemos pouco tempo para levantar a cabeça, para de repente se reorganizar, mas como foi algo que a gente já tinha planejado, e o fato de ter, eu trabalhei com esse termo, vamos deletar o segundo tempo, porque o segundo tempo a gente os principais jogadores jogaram muito pouco, a gente teve um desgaste emocional enorme também, muito cansaço físico, aspectos de lesão aí que começavam a surgir, então a gente precisava se recompor fisicamente, preservar o elenco mentalmente e se reorganizar para dentro de quadra colocar em prática o que a gente tinha de melhor tecnicamente, taticamente, a parte defensiva, e foi um jogo muito difícil, mas que a gente conseguiu. Se a gente não conseguiu de repente fazer os gols, a gente conseguiu evitar que eles fizessem também. O jogo acabou 1-1. Fizemos um gol de bola parada, de escanteio, então é uma jogada, cara, tem um vídeo aqui de bola parada de escanteio, então é uma jogada que eu costumo dizer que é a jogada mais difícil do futsal. Então foi outra coisa que confirmou algumas coisas que eu venho falando aqui. Cara, vale a pena você insistir em situações difíceis, você precisa fazer algo difícil também, porque algo simples, e aí a gente conseguiu fazer o gol, estava perdendo de 1-0, empatamos, e o jogo foi para os pênaltis, e aí nesse momento eu tinha muita convicção, acho que, cara, quando foi para os pênaltis, pelas atuações que o Gustavo vinha tendo, a gente tinha muita convicção de que a gente estava muito perto ali de trazer uma medalha, e o valor de uma medalha nos jogos regionais, depois de tudo que você passa ali, de todo o sacrifício, e aí não é só esses dias, é toda a temporada que você venha, desde a sua eliminação no ano anterior até chegar nesse momento, você vê que se não é o ideal, se dá para melhorar, você vê que houve uma evolução muito significativa.
muito significativa. Muitos atletas que estavam no ano anterior realmente conseguiram de repente entender essa evolução e viram que realmente não dá para você mais ter uma mentalidade amadora se você quer jogar futsal. Futsal hoje exige muito comprometimento, muita organização, muita estrutura, tá? E o atleta precisa fazer parte de tudo isso também. A gente tem muitas críticas em relação a atletas que de repente levam o futsal como um extra, como algo amador, e eu tenho trabalhado justamente o contrário, para que os atletas entendam a importância da participação deles nesse processo de mudança de mentalidade quando você se propõe a de repente ter uma estrutura profissional, tá? É o que a gente está buscando. E aí o valor da medalha em jogos regionais, ele não é só do atleta, não é só uma coisa intrínseca, você acaba aí transcendendo muitas situações aí que de repente levaria muito tempo para você conseguir. A gente volta, tá, dos jogos regionais fortalecido como projeto, já tínhamos na Liga Campineira aí, de repente, demonstrado aí uma força enorme, porque a gente não foi só a minha equipe que jogou aqui, eu sou treinador, a gente tem outras equipes aqui que eu também faço parte em relação ao projeto, as equipes das categorias menores. Tivemos títulos, tivemos final, tivemos equipes que chegaram na semifinal, então daqui a pouco eu vou gravar também para vocês, para falar um pouquinho sobre a Liga Campineira, que é uma liga que eu gosto muito, sou fã, e participo desde sempre com as equipes aí de Santa Bárbara. Já fiz um vídeo também falando da importância de você participar das competições da Liga, mas a gente tem projetos muito ambiciosos e que essa medalha e essa conquista e tudo isso que eu falei aqui vai ajudar muito para antecipar algumas coisas que talvez levaria mais tempo. Cara, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aí tivemos uns jogos regionais com jornada de herói praticamente e fiquei muito feliz e volto para a quadra, tá? A gente já está treinando, já está se preparando aí para a Copa Campinas, que é a competição que a Liga Campineira promove no segundo semestre, e quem sabe durante o semestre não pinta algumas novidades aí que eu vou estar comentando com vocês aqui. Então esse vídeo, lembrando, é muito importante para o treinador que está estudando, que quer de repente conhecer um pouco dos jogos regionais, que tem interesse. Se você gostou, deixa o seu like, faz um comentário e espero que todo mundo aí tenha aproveitado esse conteúdo da melhor maneira possível. Valeu, obrigado, até mais.